Bom, gente, dando continuidade às nossas atividades do dia, apresento a vocês os componentes da nossa mesa redonda, certo? Nela teremos a participação da hematologista pediátrica Veridiana Abreu, a enfermeira doutora e docente do curso de enfermagem da Universidade Federal do Piauí, Lani Campelo, e a nutricionista e pós-graduanda, Ângela Cristina. Nessa mesa redonda, nós teremos como mediador o professor Dr. Antônio Mendes, docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí. Sendo assim, desejo a todos uma excelente mesa redonda e qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo chat. Obrigada. Passo a palavra a vocês. Bom, pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença de toda a equipe, dos organizadores e das palestrantes. E só para organizar um pouquinho a nossa mesa redonda, então, cada um vai falar um pouquinho, né, sobre o tema, anemia da infância, e a gente vai começar com a Veridiana, correto? Depois passa a palavra para a Lani e depois para a Ângela, ok? Depois a gente abre para a discussão e para as perguntas, tá bom? Joia, boa noite, gente. Eu gostaria de agradecer o convite e dar os parabéns aí pelos temas escolhidos, que foram ótimos. Eu vou colocar, então, aqui a aula para compartilhar, depois vocês só me avisem se está tudo ok com o áudio e se vocês estão visualizando. Tudo bem. Aí, acho que foi, né? Tá indo, foi. Foi? Tá certinho? Tá sim. Então, joia, vamos começar aí. Então, eu sou a doutora Veridiana, sou pediatra, eu fiz especialização em hematologia infantil e eu atendo aqui em São Paulo, capital. A gente vai falar hoje, então, um pouquinho sobre as anemias na infância. É um tema bastante extenso, mas eu tentei colocar aqui para vocês um resuminho, e daí o que ficar de dúvidas a gente discute no final. Então, para a gente começar aqui, eu coloquei a definição, né? O que é uma anemia em criança? Então, a anemia é uma diminuição das células vermelhas ou da concentração de hemoglobina. E aí, a gente tem essa tabelinha aqui para ilustrar melhor, né? As crianças de 6 meses a 5 anos, a gente considera anemia quando a hemoglobina está abaixo de 11 e o hematócrito abaixo de 33. Crianças escolares, né? Acima de 5 anos até a pré-adolescência, a gente considera uma hemoglobina menor do que 12. Adolescentes do sexo feminino, hemoglobina menor do que 12, e adolescentes do sexo masculino, hemoglobina menor do que 13. E aqui as causas. Existem inúmeras causas, né, de anemia nas crianças, e eu coloquei aqui para vocês, em cada pontinho, né, a definição de algumas características. Então, a gente pode ter falha na produção ou diferenciação, né, dessas células vermelhas, quando a gente tem algum problema na medula. Então, no caso da aplasia, né, de medula óssea, aplasia total, a síndrome de Black-Van-Diamond, que seria a aplasia só da série vermelha, então o restante do hemograma é normal, mas vai ter um problema na produção só dos glóbulos vermelhos. A gente pode ter também as invasões medulares, então no caso das leucoses, né, leucemias, linfomas ou qualquer invasão por outro tumor sólido da medula. Alteração da eritropoetina, então se a criança tem alguma doença renal, hipotireoidismo, uma desnutrição ou qualquer doença crônica que pode afetar, né, essa produção da eritropoetina. A falha da multiplicação celular, no caso da deficiência de B12, da vitamina B12 e do ácido fólico.
Se a gente tem algum problema na formação da hemoglobina, então, um defeito na parte do M, né, da hemoglobina, que seria na anemia sideroblástica, na parte do ferro, que seria a anemia ferropriva, ou na cadeia de globina, que seriam as talassemias. Continuando aqui, outras causas de anemia, a gente tem quando a gente tem uma destruição maior. Então, o paciente produz normal células vermelhas, mas ele tem alguma destruição. Então, no caso das hemólises, que podem ser congênitas ou adquiridas. No caso das congênitas, a gente tem os defeitos de membrana. Então, no caso da esferocitose, a eliptocitose, alguns defeitos da hemoglobina, que é o caso da anemia falciforme, talassemias e outras doenças falciformes e doenças da hemoglobina, né? Aqui eu coloquei também hemoglobinopatia C e tem outras várias. No caso dos defeitos enzimáticos, que são as mais conhecidas, a deficiência de G6PD e da piruvatoquinase, e também no caso das hemólises adquiridas, que é no caso da anemia hemolítica autoimune, né, parasitismo das hemácias, agentes químicos, né, ou no caso da hemoglobinúria paroxística noturna. Então, todas essas vai haver uma destruição que não é congênita, né, a criança vai ter em algum momento aí da vida. E aí a gente tem também a classificação de acordo com o VCM, que é o volume corpuscular médio dessas hemácias, que é um dado que a gente vê no hemograma. As anemias microcíticas, que é quando esse VCM é baixo, né, elas são pequenas. No caso das talassemias, anemias ferroprivas e sideroblástica congênita, né, aqui alguns exemplos. As macrocíticas, quando esse volume corpuscular é acima do esperado, que a gente encontra na deficiência de B12, ácido fólico, síndromes mielodisplásicas, né, quando o VCM é acima de 100. E as anemias normocíticas, que não alteram o valor do VCM, que pode ser uma anemia de doença crônica ou anemias hemolíticas. Nas crianças, o mais comum da gente ver são as anemias carenciais e principalmente a anemia por deficiência de ferro. E por que isso acontece? Porque a criança, ela tem um crescimento muito rápido no primeiro ano de vida, né, que seria o mais comum da gente encontrar, ou na adolescência, quando eles fazem o estirão. E há um maior aporte, né, uma maior demanda do ferro. Então, nessas duas fases da vida, as crianças e os adolescentes estão mais predispostos a fazer uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva. Outra questão seria o erro alimentar. Então, é muito importante que na história, na puericultura, a gente veja como é que está a alimentação dessa criança, quanto tempo tomou de leite materno, se não tomou leite materno, que leite que tomou quando não conseguiu mais amamentar. É muito comum a gente ver crianças antes de 1 ano tomando leite de vaca integral, né, e isso também predispõe à anemia. Lembrar dos alimentos que atrapalham a absorção do ferro, então, caso de chamate, chocolate, leite, refrigerantes de cola e café, e as parasitoses intestinais que podem ter perdas de sangue. E aí, a gente recomenda, né, que seja feita uma suplementação para todas as crianças a partir do 3º mês de vida, do ferro na dose de 1 miligrama quilo dia até completar 2 aninhos de idade. Tá? E aí aqui falo brevemente, né, se for um pré-termo que pesou entre 1.500 e 2.500, essa dose deve ser dobrada a partir de 30 dias de vida no primeiro ano, e depois de 1 a 2 anos volta para 1 miligrama quilo dia. Se o prematuro teve de 1.000 a 1.500 gramas de nascimento, a gente triplica essa dose a partir dos 30 dias de vida no primeiro ano e depois vai para de 1 a 2 anos. E se foi um prematuro extremo e nasceu com menos de 1.000 gramas, a gente faz 4 miligramas quilo dia no primeiro ano e depois 1 até completar 2 anos, tá? E lembrar que no pré-natal as gestantes e as puérperas devem também receber essa suplementação a fim de já passar um aporte para esse bebezinho aí.
E quais são os sintomas, né? O que a gente pode ver nessas crianças, o que os pais podem perceber nessas crianças que apresentam anemia? Então, é comum a palidez, né? A gente geralmente manda eles observarem os lábios e o lóbulozinho da orelha, né? Nas consultas a gente acaba vendo mucosa também. Essas crianças são mais apáticas, são crianças que sentem fraqueza, muitas vezes não têm disposição para exercício físico, para fazer as atividades diárias, são crianças que têm problemas de concentração, podem ter déficit de aprendizado. Em alguns casos extremos, principalmente de vitamina B12 e ácido fólico, a criança pode apresentar um atraso de DNPM. Então, muitas vezes, a gente vê crianças que têm esse atraso, a gente encaminha para o neuro, começa a investigar, e aí, na história, já estava alguma coisa clara de que a mãe era vegana, vegetariana, não fazia complemento, e a criança faz a anemia por deficiência de B12 e ácido fólico. O diagnóstico, a gente pede um hemograma para a gente avaliar ali todos os parâmetros, né, hemoglobina, hematócrito, VCM, RDW, perfil de ferro é muito importante se a gente estiver pensando numa anemia ferropriva, então a gente pede para ver ferro, ferritina, saturação de transferrina. Pensando nas anemias hemolíticas, é ideal que a gente peça reticulócito, DHL e bilirrubinas. Uma curva de resistência globular, né, que é a curva de fragilidade osmótica, para a gente ver uma esferocitose. Lembrando que se a criança tiver uma deficiência de ferro, ferro baixo, às vezes a curva de fragilidade osmótica vem normal, mesmo tendo uma esferocitose. Então, é bom que a gente corrija sempre o ferro se a gente estiver suspeitando de uma esferocitose. A eletroforese de hemoglobina, pensando nas anemias falciformes e outras doenças falciformes, ela altera também na talassemia beta, na alfa já é mais difícil da gente fazer o diagnóstico pela eletroforese. A dosagem de G6PD, né, pensando numa deficiência de G6PD, com bis direto e indireto, né, nas anemias hemolíticas autoimunes, e o mielograma para a gente tentar elucidar se a gente não conseguir fechar com nada disso para ver como é que está a medula dessa criança. O tratamento vai depender da causa, né? Então, se for uma anemia ferropriva, a gente vai entrar com ferro de 3 a 5 miligramas quilo dia, lembrando que muitas pessoas fazem a regrinha de usar uma gota quilo dia, e hoje a gente tem no mercado diversas apresentações, então é importante que a gente veja, né, cada medicamento, quanto de ferro elementar tem para fazer a correção de uma forma correta, reposição de ácido fólico e B12, se for o caso, corticoides e imunoglobulinas, se a gente estiver frente a uma anemia hemolítica autoimune, transfusão de hemácias, se a gente julgar necessário também, a depender da causa. Lembrando que se a gente estiver pensando numa anemia hemolítica, autoimune principalmente, às vezes a gente transfunde e vai piorar. Então, é bom que a gente tenha todos os dados antes de transfundir essa criança. Aqui são algumas referências que eu usei para montar essa aula, e eu queria agradecer a vocês pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Deixo aqui os meus contatos, tem o meu e-mail e o meu Instagram, e eu estou aí disponível para outras dúvidas, caso a gente não consiga fechar aqui nessa mesa redonda. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, doutora Veridiana, muito obrigada. E que passo a palavra agora para a doutora Alane Leite. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu fiz o teste aqui, vou ver se eu me lembro como é que eu faço para apresentar a aula, né, Antônio? Você me ajuda. Share screen, né? Isso. Certo, depois, 2 monitores, né? Deixa eu ver. Só um minuto. Eu acho que Emily pode dar uma ajuda também. Prefiro Emily, porque eu só testei uma vez e já faz uns dias. Certo, eu cliquei em Share Screen, seleciono a tela, só que não está aparecendo. Deixa eu abrir aqui novamente a minha tela. E se eu for compartilhar, na verdade... Janela do aplicativo, pronto, já achei. Seleciona até, dá para... Deu certo?
tela. Não, ainda não. Ah, tá indo. Aqui para mim deu certo. Isso, deu. Agora, ficou cheia? Ótimo, agora tudo certo. Ah, tá bom. Eu não consigo mais ver vocês, tá? Bem, então, mais uma vez, obrigada. Parabenizo a doutora Veridiana pela explanação, foi excelente. Aí deu até uma preocupação, né? Quantas anemias a gente tem, né? Quantas anemias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de enfermagem. Eu não tenho esse convívio que a doutora Veridiana tem. Aqui eu trabalho em Pico, sou docente do curso de enfermagem, acompanho as crianças na atenção primária e também as crianças no nosso hospital. E não é um hospital de referência para doenças hemolíticas, né? Doenças do sangue. Ele é um hospital que não tem alta complexidade. Então, vou trazer um pouco dessa perspectiva aqui de um enfermeiro de uma cidade pequena, de um município pequeno. Bem, primeiro, eu preciso falar o que a enfermagem faz, né? Ela se responsabiliza por meio do cuidado pelo conforto, acolhimento e bem-estar dos pacientes, seja prestando cuidado propriamente dito ou coordenando outros setores para prestar essa assistência, né? De forma a promover a autonomia do paciente. No caso do cuidado à criança, a gente promove a autonomia não só da criança, mas como da família da criança. Muitas vezes a gente vai orientar esses pais para que eles se tornem mais autônomos na forma de cuidar do seu filho. Bem, para fazer o cuidado de enfermagem, a gente tem uma ferramenta que a gente chama SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Então, a SAI, ela permite que o enfermeiro identifique as situações de saúde, né, de forma que a gente possa prescrever a implementação de ações para o cuidado desse paciente. Ela é baseada em 5 etapas, né, coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação das ações de enfermagem e avaliação. A etapa 1 é a coleta de dados. Por que eu venho falando isso, né? Como a doutora Veridiana falou, são vários tipos de anemias. As crianças podem ter anemia, elas podem, ao nascer, por exemplo, elas podem ter uma anemia devido a uma hemorragia que elas tiveram, ou elas podem nascer com alguma anemia já congênita, ou elas podem desenvolver anemia ao longo de sua vida. Então, como que eu vou pensar no cuidado de enfermagem? Eu vou primeiro ter que coletar esses dados. Que criança é essa? Qual é o contexto que ela vive? Então, lá na SAI, na Sistematização da Assistência de Enfermagem, a gente primeiro precisa ver isso, né? Então, a nossa primeira etapa é a coleta de dados. Então, a primeira coisa a ser feita no atendimento de um paciente é a busca por informações básicas que vão definir os cuidados que a equipe de enfermagem vai prestar, né? Por exemplo, qual é a idade da criança? Ela já nasceu? Ela está intraútero? Eu quero fazer uma prevenção? Ou ela nasceu? Como é que ela está? Ou é uma criança pré-escolar? É um infante? Qual é a idade dela? É um pré-adolescente? Quais são as condições prévias de saúde? Como é que ela nasceu? Que problemas de saúde ela teve? Ela tem alguma infecção? Ela tem algum problema de saúde já pré-estabelecido? Qual é esse ambiente que vai acontecer o cuidado? Eu, como enfermeira, eu vou cuidar no ambiente hospitalar. O hospitalar é um hospital de alta complexidade, de média, de baixa complexidade. Eu vou cuidar na estratégia de saúde da família ou em uma unidade mista de saúde. Onde é que eu vou cuidar dessa criança? Então, eu preciso estar atento a tudo isso, porque essas questões vão direcionar a minha assistência. Bem, então, ainda na coleta de dados, eu preciso conhecer, primeiro, né, onde é que vai ser desenvolvido esse cuidado, e depois alguns não, eu preciso coletar o máximo de dados que eu consigo dessa criança, né, e da origem dela, como, por exemplo, a idade dela, as condições socioeconômicas. A gente vê que as anemias, elas estão mais presentes nas crianças que têm um nível socioeconômico mais baixo. Principalmente as anemias por carência, né? Por carência de ferro, por carências nutricionais. Quais são as condições de assistência à saúde dessa criança? Qual é o estado nutricional dela? Ela apresenta alguma morbidade? O que ela come? Essa criança passa por insegurança alimentar? Tem algum fator biológico envolvido? Então, eu preciso conhecer quais são todos esses fatores e fazer uma investigação minuciosa dessa criança.
Para fazer essa investigação, eu vou precisar fazer o exame físico, né? Eu vou coletar os dados prévios e vou depois fazer o exame, os dados prévios que vêm do contexto social dela, o contexto familiar, quem cuida dela, como cuida, uma criança que mamou até que idade. Eu vou precisar descobrir o máximo de informações que eu tenho dela e depois eu vou fazer o exame físico, né? Pensando aqui na anemia nutricional, a doutora falou de várias anemias, né? Eu trouxe aqui o caso da anemia nutricional, que é uma condição na qual o conteúdo da hemoglobina no sangue está abaixo dos valores que são considerados normais, para a idade, para o sexo, para o estado fisiológico, né? O exame físico, a partir da realização, é feito a partir da realização da inspeção, da palpação, da percussão e da ausculta. Se a gente for ver os vários tipos de anemia, as crianças podem desenvolver características diferentes, sinais e sintomas diferentes que são compatíveis com aquela determinada anemia que ela tem. Então, eu vou precisar fazer o exame físico voltado para a descoberta daquele diagnóstico, né? É uma anemia falciforme, por exemplo? Que característica teria uma criança com anemia falciforme, uma anemia ferropriva? O que eu espero encontrar numa criança com anemia ferropriva? Vou até trazer aqui alguns dos sintomas de anemias, né? A doutora já mencionou alguns, eu vou trazer aqui novamente. Esses são sintomas de anemia ferropriva, alterações na pele e na mucosa. Então, eu vou observar, essa criança apresenta-se pálida, ela tem uma inflamação na língua, o que ela apresenta? Ela tem sintomas gastrointestinais, ela apresenta fadiga, fraqueza, palpitação. Quais são os sinais e sintomas que estão me apontando que essa criança tem alguma doença? Ela tem redução na função cognitiva, como a gente viu, pode acontecer nos casos graves de anemia. O crescimento dela está adequado para a idade dela? Ela tem algum problema, está sentindo febre, tem algum problema na termorregulação? Como que está a imunidade dessa criança? É uma criança que está sempre doente, ou é uma criança saudável? Lembrando-se que esses são alguns sinais e sintomas, mas que na anemia ferropriva, que é a mais comum em todo o planeta, né? Muitas vezes as crianças não apresentam nenhum sintoma, a gente não consegue visualizar nenhum desses sintomas, mas de qualquer forma a gente vai investigar. Na segunda etapa, a gente vai fazer o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, ele não é igual ao diagnóstico médico. Eu não vou dar o diagnóstico da doença, mas sim das manifestações dessa doença, né? Como é que ela se manifesta nessa criança? Então, eu posso diagnosticar também os riscos, posso diagnosticar as manifestações das doenças, as necessidades que as crianças estão apresentando com relação a essa doença, ou que a família da criança está apresentando com relação à doença dela. Ao realizar esse diagnóstico, eu tenho uma base para propor as intervenções de enfermagem. Então, essas hipóteses diagnósticas, elas são analisadas ao longo de todo o processo de coleta de dados, e geralmente a gente faz assim, de uma forma contínua, né? Para a geração de dados que vão me permitir fazer esse diagnóstico de enfermagem. A próxima, depois que eu faço o diagnóstico de enfermagem, eu vou planejar. E agora? Eu já identifiquei isso, e agora o que eu vou fazer para promover o cuidado dessa criança e da família dela, né? Então, primeiro eu vou elencar quais são os diagnósticos prioritários. Eu pretendo cuidar agora, é essencial que eu cuide do quê? Então, eu vou fazer esse planejamento determinando também os resultados esperados. Eu penso no diagnóstico, já faço o meu planejamento e penso o que eu espero alcançar com aquele planejamento, com aquela ação que eu planejei, né? Lembrando que na enfermagem a gente sempre precisa registrar tudo. Ou eu registro no prontuário do paciente, ou eu registro lá na caderneta de saúde da criança. Ela também tem espaço onde eu posso registrar. Então, nem sempre eu vou fazer isso só no hospital. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Depois que eu diagnostiquei, que eu planejei, agora eu vou implementar. Essa etapa, ela é a etapa mais importante, né? Eu vou ter que implementar o que eu pensei. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de diagnósticos de enfermagem, de cuidados que o enfermeiro pode prestar para as crianças e suas famílias. Aqui alguns diagnósticos, né? Por exemplo, uma criança pode ter risco de desenvolvimento de anemia ferropriva em menores de 6 meses. Como a doutora mencionou, né? As crianças,
o aleitamento materno exclusivo, ele é importante para prevenir certas anemias, principalmente as por carência de nutrientes. Mas a gente sabe que quando a criança não é amamentada exclusivamente, que são inseridos outros alimentos, ela tem a predisposição a desenvolver essa anemia ferropriva. Então, eu posso identificar, eu posso avaliar a criança, estou conversando com a mãe e a mãe me informa que, doutora, agora eu preciso voltar ao trabalho, meu bebê só está com 3 meses, mas eu já preciso voltar ao trabalho, eu sou autônoma, eu tenho que ir para o trabalho, a minha mãe vai ficar com o bebê. Então, eu vou ter que dar um leite de vaca, eu vou ter que dar outro alimento para ela. Não vou mais poder alimentar essa criança, amamentar, né, o meu filho. Então, a partir daí, eu posso já identificar que tem esse diagnóstico. O diagnóstico é de risco de desenvolvimento de anemia. Então, e agora? O que eu vou fazer? Eu posso promover ações de educação e saúde voltadas para a manutenção do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Ou eu posso ir lá, isso aqui é só um exemplo, né? Ou eu posso ver no programa do ferro, né? Já é recomendado, lá me diz que quando uma criança não é amamentada exclusivamente, eu posso antecipar o programa do ferro. Então, oferecer o ferro de acordo com o proposto pelo programa. Risco de desenvolvimento de anemia ferropriva em maiores de 6 meses de idade. Então, a partir dos 6 meses, ocorre o esgotamento das reservas de ferro, que ele teve desde que ele nasceu. E já foram geradas, essas reservas, elas são advindas, né, da circulação sanguínea, placentária. Então, a alimentação, ela passa a ter um papel predominante a partir dos 6 meses. Que alimento que essa criança está ingerindo? Será que os alimentos que a família está oferecendo para ela são suficientes para manter essa quantidade de ferro suficiente para ela? Então, se eu vejo que não, então pode ser que essa criança esteja em risco de desenvolver anemia. Eu estou falando aqui um exemplo de anemia ferropriva. Então, que intervenções, o que o enfermeiro pode fazer nesses casos? Então, mais uma vez, pode promover ações de educação e saúde voltadas para necessidades nutricionais da criança, conferir os registros de suplementação de ferro e vitamina A na caderneta de saúde, reforçar a necessidade de tratamento profilático até os 24 meses, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. É importante aqui a gente ressaltar que, como esse tratamento profilático ele é muito longo e tem alguns efeitos colaterais, né, muitas vezes a família deixa de seguir com o tratamento com a criança. Meu filho está saudável, eu não vejo que ele está doente, ele não tem nada, eu dou esse remédio, e agora ele está apresentando diarreia, ou está apresentando constipação, ou ele não quer comer porque está com gosto metálico na boca. Então, é sempre importante a gente fazer a educação em saúde nesses casos. E também acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, né? Com as orientações do aleitamento materno até os 2 anos, se for possível. Aqui a gente tem, algo que é muito importante, que a gente tem manuais do Ministério da Saúde, a gente tem o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, principalmente para as anemias, para a anemia ferropriva. A gente, aqui tem todas as informações, vocês podem baixar do Ministério da Saúde, é gratuito. A gente tem a caderneta de saúde da criança, como eu já mostrei, tem essa página que tem o registro de suplementação de ferro e vitamina A. E aqui a gente pode fazer o acompanhamento de quando foi a última vez que a criança recebeu a dosagem, por quanto tempo ela está tomando. A mãe disse que demorou para acabar. Se demorou para acabar, pode ser porque ela não estava dando de acordo com o que foi recomendado. Ou está acabando antes do prazo. O que está acontecendo? Então, eu consigo verificar tudo isso. Aqui um exemplo de diagnóstico da anemia falciforme. Dor aguda. As crianças que têm anemia falciforme, elas sentem muita dor. Então, o diagnóstico poderia ser esse. Então, eu trouxe aqui um conceito do que significa essa dor aguda, né? Por que ela é ocasionada devido à anemia falciforme. Aqui, no caso, as células em formato de foice têm pouca mobilidade e flexibilidade e pode obstruir o sistema circulatório, impedindo o fluxo de sangue e oxigênio aos tecidos e órgãos.
né? Então, a dor geralmente acomete os braços, as pernas, as articulações da criança. E pode durar horas e dias e pode ser muito forte, pode trazer muitas complicações para a criança. Às vezes a família não sabe como agir. Já encontramos aqui no município casos de crianças que estavam muito mal em casa e a família não tinha condições e nem sabia do diagnóstico da criança, não sabia como proceder e simplesmente deixou a criança e foi levar para o hospital, para o serviço de saúde, quando a criança já estava muito mal mesmo, já vários dias sentindo muita dor. Então, quais são as intervenções que eu posso pensar, que eu posso propor com relação à dor aguda? Avaliar e monitorar a dor quanto ao local, as suas características, duração, frequência, qualidade, intensidade ou gravidade da dor. Isso, se ela for no hospital. Se ela for em casa, eu também posso fazer isso, né? Explicar ao paciente e aos familiares a causa da dor, utilizar escalas de dor. A gente tem hoje, para avaliar a dor em crianças, várias escalas que são faciais, outros tipos de escalas. Administrar o analgésico anti-inflamatório, ou prescrever, no caso, orientar quanto à prescrição do analgésico e anti-inflamatório, e também monitorar a eficácia dos efeitos dessa medicação, né? Promover condições de conforto, colocar compressas, de forma a aliviar essa dor. Então, são várias intervenções que eu posso propor para um mesmo diagnóstico. Então, isso vai depender de onde é que eu estou. Eu estou no hospital, eu estou prestando cuidado no domicílio, eu estou na unidade básica de saúde, onde eu estou, quais são os recursos que eu tenho. E a partir dali eu vou pensar nas ações. Eu trouxe mais alguns aqui. Risco de atraso no desenvolvimento. Como a própria doutora já mencionou, algumas crianças têm quando a anemia realmente é muito grave, as crianças podem ter esse risco de atraso no desenvolvimento, e eu posso estar verificando sim. O que eu posso intervir, né? Eu posso monitorar e registrar o peso e a altura da criança. Mais uma vez eu mostro, esse instrumento aqui ele é muito importante, não só para as crianças que estão na rede pública, mas para as crianças que estão na rede privada. É uma ferramenta muito importante para o profissional da saúde, para o enfermeiro, para o médico, para o nutricionista, para todos os profissionais da área de saúde. Então, orientar, estimular e monitorar os padrões de hidratação e de alimentação, encaminhar o paciente a programas nutricionais comunitários apropriados, se necessários. Então, eu tenho uma série de condutas que eu posso prescrever, que eu posso intervir com aquela criança e com aquela família. Eu ainda trouxe acho que mais uma aqui, vou falar rapidamente, risco para infecção, né? Que é uma complicação muito frequente da anemia falciforme. Então, também é uma causa muito frequente de morte nessas crianças. Elas têm risco de septicemia, de meningite. Então, assim, é um quadro muito grave. E que intervenções o enfermeiro pode pensar, né? Pode realizar com essas crianças e suas famílias? No caso, uma criança que esteja em situação de internação, avaliar os sinais flogísticos, né? Na inserção do cateter intravenoso, se o paciente estiver internado, monitorar a hipertermia, monitorar exames laboratoriais, hemoglobina, hematócrito, leucócitos. Tem uma série de prescrições que eu posso pensar com relação a esse diagnóstico. No caso, a gente vê também, na anemia falciforme, várias lesões de pele que são mais comuns quando a criança ela já está um pouco maior, né? São úlceras. E aí, quando eu vejo o diagnóstico de integridade da pele prejudicada, posso também pensar em outros diagnósticos, como manter a pele limpa e seca, avaliar a pele quanto à cor, a textura, a lesão, fazer a avaliação da ferida, aplicar o ácido graxo, aplicar o curativo, se for o caso, realizar a troca do curativo. Bem, aqui mais um diagnóstico, acho que esse foi o último que eu trouxe, risco de baixa autoestima situacional. No caso de pacientes também com anemia falciforme, que podem ter outros problemas como apresentar baixa estatura, eles podem não se desenvolver igualmente às outras crianças, apresentam icterícia, baixo peso, essas úlceras que eu acabei de mencionar. Então, esses fatores podem prejudicar a autoestima da criança. Então, eu também posso intervir com relação a isso, né? Avaliar o estado nutricional da criança,
reforçar os sentimentos de independência, estimulando a criança a cuidar dela própria, dependendo da idade dela, estimulá-la a expressar seus sentimentos, os medos acerca da doença. Então, são uma série de intervenções que eu posso realizar com essa criança e também com a família dela. Então, é muito importante eu pensar em qual o contexto que eu estou, né? Eu já fiz o diagnóstico, já identifiquei o que a criança tem, que contexto eu estou, quais são as ferramentas que eu tenho, o que eu posso fazer para promover esse cuidado. Então, eu posso fazer todas aquelas intervenções e depois eu vou avaliar. Será que aquelas ações que eu propus e que eu intervi, elas foram eficazes? Então, o enfermeiro ele faz todo esse planejamento e depois ele faz uma avaliação. Se não foi eficaz, o que foi que deu errado? Como eu posso modificar essa minha conduta? Bem, para finalizar, eu trouxe aqui uma reflexão, né, que a gente precisa bastante com relação às anemias, né? Que a gente precisa ter políticas. Na verdade, a gente tem essa política que eu acabei de mencionar, mas é importante que os profissionais de saúde, eles estejam atentos e eles saibam reconhecer as anemias e saibam seguir os protocolos, né, de cuidado desses pacientes e também das suas famílias. Eu estava lendo aqui um caso de uma experiência de uma criança que tinha anemia falciforme, né, ela foi identificada com esse diagnóstico, mas na hora de receber o diagnóstico, o profissional da saúde não soube abordar a família com aquele cuidado e acabou que a família ficou traumatizada, frustrada, acreditando que a criança ia ficar sempre numa cama e não ia poder fazer nada. Então, assim, levou a família a um desespero total, quando, na verdade, há, sim, formas de cuidar, que a criança, realmente, ela pode passar por momentos muito difíceis, mas ela pode viver a sua infância, né, feliz, como qualquer outra criança. Eu trouxe aqui algumas referências e estou disponível para conversar se vocês tiverem dúvidas. Vou interromper o compartilhamento. Ótimo. Muito obrigado. Quero agradecer a doutora Alane Leide. E então, vamos passar a palavra agora para a doutora Ângela. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui e o tema foi muito bem escolhido porque é um tema que a gente toda hora fala, porque é um tema realmente bastante comum, a gente vivencia bastante isso nos consultórios e até no nosso dia a dia. Eu optei por não fazer slide porque eu prefiro conversar, então eu acho que a dinâmica flui melhor e queria parabenizar todas as palestrantes maravilhosas. Eu vou fazer mais ou menos um resumo de tudo que elas falaram para poder chegar no ponto lá da nutrição, tá bom? Hoje eu atuo exatamente na nutrição clínica infantil, faço adulto também, mas a maior parte dos meus pacientes são infantis. Então, vamos lá. O que é a anemia? Ela é nada mais do que a redução do número de glóbulos vermelhos, né? E a concentração de hemoglobina que a gente tem. Que tipo de anemia eu tenho? Eu tenho vários tipos. As menos comuns, né, como as meninas já falaram, elas são as congênitas, e 90% dessas anemias, elas são as anemias ferroprivas, exatamente por deficiências nutricionais. E o nutriente mais comum já é o ferro, vitamina B12. Quando é que eu tenho, como eu sei dessa concentração toda? Então, assim, de 6 meses a 24 meses, eu tenho mais de 50% dessas crianças com esse diagnóstico. Se a gente for pensar em números, é muita coisa. E nem sempre esse diagnóstico, ele é percebido facilmente, né? Às vezes, a mãe acha que porque a criança está mais apática, é um sintoma comum, ela não associa que pode ser uma doença que pode se tornar uma doença, às vezes, muito perigosa, justamente pelo que as meninas falaram. São várias consequências. E por que ela pode ser perigosa?
falando somente do nutriente ferro. Bom, se eu tenho uma diminuição da quantidade de ferro no meu organismo e eu tenho uma produção diminuída dessa hemácia, hemoglobina, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um transporte de oxigênio mais deficiente, que é exatamente essa a função dela. Então, se eu preciso oxigenar meu sangue e esse sangue é levado para o meu organismo exatamente para suprir toda a necessidade das minhas células, dos meus tecidos e dos meus órgãos, com a finalidade de o organismo estar saudável, e eu não tenho esse nutriente para fazer todo esse transporte, facilitar, porque minha produção de hemácia diminuiu pela falta de ferro, esses indivíduos infantis que estão exatamente na fase onde eu tenho menos anticorpo, onde eu tenho uma baixa imunidade por outros motivos, eu vou ter também uma menor resistência a qualquer infecção, porque eu vou estar com a minha imunidade menor. Então, é exatamente por isso que a gente tem que ter uma atenção maior para a anemia ferropriva, não desmerecendo as outras, mas é porque ela realmente é a mais comum. Então, o ferro, ele acaba sendo exatamente um nutriente essencial, exatamente porque ele atua na fabricação dessas células vermelhas, que para a saúde, ela é essencial. Na infância, ela acaba sendo maior, exatamente porque eu tenho essa fase de estirão, como já foi falado. A partir de 6 meses, eu tenho a introdução alimentar, o começo de uma alimentação de um bebê, é aí onde nasce todo o nascimento de uma base alimentar, do que ele vai gostar, do que vão oferecer, que tipo de leite ele já estava tomando antes, se a mãe não pode amamentar exclusivamente até 6 meses. Então, quando a gente fala de anemia na infância, voltando agora mais para o público infantil, a gente vê que esse é um problema de saúde pública. Por quê? Porque atinge todos os países. A gente não tem como baixar essa probabilidade, já que a gente já entendeu que 50% dessas crianças são bem susceptíveis. E nessa anemia eu tenho vários prejuízos, né? O primeiro é o prejuízo de fator crescimento, eu tenho um prejuízo cognitivo-motor, principalmente nas crianças pré-escolares, porque elas diminuem concentração, elas se sentem mais apáticas, e esse período de desenvolvimento mais rápido é exatamente quando o meu estoque de ferro, ele começa a ficar diminuído, até que quando chega uma certa idade, que é onde os sintomas já estão bem mais evidentes, é que quando a gente vai fazer aqueles exames físicos, hemograma, a gente já vê que essa anemia já está bem mais acentuada. Bom, por que a gente fala ainda do ferro? Porque ele é um nutriente que ele se perde muito facilmente. Então, eu posso perder ferro por onde? Pelo suor, eu posso perder ferro pelas fezes, principalmente quando eu tenho algum sangue oculto em algum bebê que seja um possível APLV. Então, hoje em dia, é muito comum a alergia à proteína do leite de vaca. Quando é que a gente começa a perceber, né? São vários sintomas, mas um dos mais comuns é exatamente quando a mãe relata rajas de sangue já nas fezes desse bebê, que ele pode estar em aleitamento materno exclusivo. Não foi nem a introdução alimentar errada ou um leite errado. Então, essa perda, quando ela é visual, é fácil. A mãe vê, detecta, tira foto, aí a gente já começa uma investigação, entra pediatra, nutricionista, e aí a gente chega nesse diagnóstico. Quando a mãe não percebe e a criança começa a desenvolver outros tipos de sintoma, aí a gente já faz essa pesquisa de sangue oculto para saber se existe uma perda de sangue também. Uma outra parte que a gente perde sangue é pela esfoliação da pele, do trato gastrointestinal. Só nisso tudo que eu falei agora, a gente tem uma perda de mais ou menos 1 miligrama dia. A gente precisa de mais ou menos 10, isso via alimentar, né? Fora suplementação. Então, se eu já perco 1 miligrama dia todo dia, por conta disso, eu preciso me alimentar bem, né? Eu tenho que retirar esse ferro, principalmente da alimentação. Aí, o que acontece? Fora o sangue oculto, a gente tem que prestar muita atenção nas parasitoses infantis e nas infecções, né? Que eu posso ter também uma perda de sangue mais significativa.
Quando é que isso pode ocorrer? Só fazendo um lembrete. Quando a hemoglobina está menor que 11 e o hematócrito menor que 33. Então, se eu peço algum hemograma e eu já vejo, então eu sei que aquela criança tem uma anemia por deficiência de ferro. Que sintomas eu vou observar? Relembrando, a mãe às vezes já vem com a queixa, né? Então, ela fala, doutora, eu estou apresentando aqui, a criança, ela tá apática, ela tá com sono excessivo, ela tá pálida, ela não brinca, ela não quer fazer mais as atividades cotidianas, existe uma fadiga mais crônica, não é aquela coisa da criança que tá 5 minutinhos parada. Ela para de comer, ela tem dispneia. Consequentemente, a imunidade dessa criança fica bem baixa. Se a imunidade está baixa, ela tem mais risco de infecção. E quando existe uma anemia bem mais acentuada, aí a gente já fala de déficit de aprendizado, de atraso de crescimento, que é quando a anemia não foi descoberta e não foi tratada precocemente. No exame físico, a gente já observa mais a coloração da pele, o olho, a boca, as extremidades de dedo, quando eu apalpo e eu sinto que a extremidade fica vermelhinha logo, é um dos exames que eu sei, né? Mas existe a comprovação disso, que é quando a gente pede o hemograma ou alguns exames complementares, que pode ser a ferritina, a vitamina B12, ácido fólico, tudo isso eu tenho que fazer a investigação completa. Bom, como é que eu faço para prevenir esse tipo de anemia ferropriva? Primeira coisa, educação nutricional, né? Segunda coisa, a suplementação via medicamentosa, que aí são, né, todas sulfato ferroso, enfim, gotas, cápsulas, dependendo da idade da criança. Fortificação dos alimentos, né, que hoje muitos alimentos, eu acho que a maioria dos alimentos até industrializados, eles são enriquecidos com ferro exatamente por conta disso. E o controle de infecções infantis. Quando eu faço essa prevenção, eu estou tentando minimizar este problema. Isso não quer dizer que ele não vá aparecer. Então, o que é que a gente recomenda? Isso é fato, não tem como a gente fugir dessas recomendações básicas. Por quê? O leite materno exclusivo até 6 meses. Pronto. Essa mãe não pode amamentar. Como é que eu faço? Então, eu tenho que orientar exatamente para ela escolher uma fórmula. Se um bebê for muito pequeno, ele não vai poder a introdução alimentar de frutinha, não. 3 meses não pode, 2 meses não. Então, essa fórmula, ela tem que ser escolhida, uma fórmula enriquecida em ferro. O leite de vaca não é recomendado para bebês menores de 1 ano, por outros motivos também, e um dos principais é porque ele tem uma baixa concentração de ferro, elevada concentração de proteína, então crianças menores de 1 ano não pode utilizar. Uma outra coisa, eu preciso estimular essas crianças que estão em aleitamento materno, que a mãe possa prorrogar até pelo menos 2 anos ou mais. Exatamente porque a concentração de ferro no leite materno é maior do que o que a gente encontra nos leites, nas fórmulas infantis. Uma outra parte que eu posso recomendar é o incentivo exatamente dos alimentos ricos em ferros. Alimentos de origem animal, que depois eu vou falar mais adequadamente, alimentos de origem vegetal, que eles não são tão bem absorvidos, mas eu tenho como incrementar essa absorção, melhorar, exatamente colocando ele pertinho de uma vitamina C. Então, eu preciso estimular alimentos ricos em ferro e alimentos ricos em vitamina C. Mas eu também tenho que evitar o consumo dos inibidores dessa absorção, que são quais? Cafeína, que está presente no refrigerante, como a doutora Veridiana falou, ela está presente no chocolate e no próprio café. Então, ela inibe a absorção de ferro. Geralmente, chá preto, chá mate também inibe. E os alimentos ricos em cálcio. Esses alimentos ricos em cálcio,
Quando a criança já chega lá no consultório aos 6 meses, que a gente inicia a alimentação complementar, a gente vai explicar para a mãe como é que deve começar. A gente fala das frutas, fala da primeira papinha principal, que é o horário de almoço. Nesse momento, a gente explica que quando a mãe iniciar a papinha principal, que é onde eu concentro os vegetais verdes escuros, como de outras cores também, e eu tenho a concentração das primeiras proteínas animais, que geralmente é a carne de frango, são as vísceras, a carne vermelha, gema de ovo, o filé de peixe. Nesse momento, eu tenho que deixar claro para ela que após a criança, aquele bebê, começar a comer aquela papinha principal, ela vai ter que demorar um pouco para amamentar. Porque, às vezes, é muito comum o bebê come e ele quer logo ser amamentado. Então, eu acabei de dizer que é exatamente o cálcio, ele briga com o ferro. Ora, se na papinha principal eu tenho os vegetais verdes escuros, que são ricos em ferro, eu tenho a proteína animal, após 7 meses eu já tenho a proteína vegetal, que é o grupo dos feijões, onde eu tenho feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e fava. Quando eu faço essa comidinha já completa, eu tenho que tentar ao máximo que essa criança não seja amamentada logo após essas refeições, exatamente para não acontecer da absorção de ferro se perder. Porque, infelizmente, ele é um nutriente que se perde fácil. Então, assim, se eu tenho alguns inibidores pertinho da hora, principalmente do almoço, da janta, de uma criança maior, então eu suplemento, né? Eu tenho a obrigação de suplementar esse bebê até 2 anos, e é uma outra coisa que a gente reforça muito. Mas se essa criança tem mania de tomar um iogurte depois que come, ou então a mãe amamenta, ou então a criança pega um pedacinho de queijo, isso é muito frequente, essa diminuição de ferro vai ser constante, né? Eu não vou absorver tudo que a gente está dando para ela. Ou seja, a minha alimentação ali está rica em ferro, mas na hora da absorção eu já não consigo tanto porque existe um inibidor perto. Então, quando essa criança termina de almoçar, jantar, o ideal é a gente fazer exatamente uma fruta rica em vitamina C, para melhorar a absorção do ferro vegetal e melhorar mais ainda a absorção do ferro animal, que já é mais bem absorvido mesmo. Então, a gente incentiva que a criança coma alguma laranja, tangerina, suco de acerola. Se for menores de 1 ano, a gente não faz suco, a gente só permite suquinho após 1 ano. Então, nas crianças maiores, a gente incentiva que a mãe dê a fruta após o almoço, exatamente para garantir a absorção de todos os ferros. Esse ferro, ele é dividido. Tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M é exatamente encontrado nos produtos animais, que são as carnes, né? E o ferro não M, ele é encontrado geralmente nas leguminosas e produtos vegetais. O ferro M, ele é mais bem absorvido. Então, entrou na minha célula, ele absorve. O ferro não M, que é mais presente nos feijões, leguminosas, ele precisa de um empurrãozinho. Esse empurrãozinho é exatamente a vitamina C. Então, se eu combino o ferro não M com a vitamina C, eu garanto essa absorção melhor. Então, tem uma dica também dessa questão lá do feijão. Todo mundo acha que na hora que você come feijão, a gente absorve, mas ele é do grupo da proteína vegetal. Então, eu preciso que ele seja amigo lá da vitamina C. Quando eu quero que esse feijão seja melhor absorvido, eu preciso botar ele de molho pelo menos umas 6 a 8 horas, exatamente porque nessa água existe uma substância chamada ácido fítico. Esse ácido fítico, ele inibe ainda mais a absorção desse feijão. Então, quando eu tenho esse feijão de molho, eu retiro essa água após esse período de 6 a 8 horas, eu garanto uma melhor absorção, porque eu já retirei esse nutriente que também é um inibidor, tá bom? Então, como é que eu vou tratar? A via alimentar é a mais comum, a via de reposição medicamentosa também e as supostas perdas. Então, eu preciso avaliar
a dieta desse paciente, não interessa a idade. Geralmente, quando é maior, os sintomas são muito mais comuns e a gente tem mais facilidade, né? Mas a anamnese alimentar é exatamente o ponto-chave, é exatamente onde eu vou perguntar o que essa criança come todos os horários do dia, para eu entender se ela já vem com esse diagnóstico, por exemplo, de um exame que eu já tenho certeza, aonde a mãe está errando, aonde o cuidador errou. Porque, geralmente, aos 6 meses, eu tenho a introdução alimentar. Até 5 anos, mais ou menos, a criança está em aprendizado de paladar. Às vezes, até menos, dependendo do que a família faça. Então, a gente tem que ser muito realista, muito clara com as famílias, quando a gente vai orientar e dizer todos os riscos de uma má alimentação. Porque a gente pode, achar que a anemia ferropriva ela pode ser mais comum em pacientes de baixa renda, mas às vezes não é. É isso que a gente fica mais impressionado, porque não depende muito do poder aquisitivo, porque eu entro já no mérito onde as mães com poder aquisitivo, às vezes, melhor, essas crianças são mais acostumadas a comer produtos industrializados. Esses produtos industrializados, geralmente, eles são ricos em quê? Açúcar, gordura hidrogenada, gordura vegetal, e elas tendem a mascarar esses primeiros sintomas. Ora, eu tô com anemia, né? O primeiro sintoma dela é o quê? Fadiga, falta de coragem. Mas se eu como esses alimentos que me dão energia, então eu vou mascarar esse diagnóstico. A criança tem anemia, mas ela tá comendo açúcar, tá gerando energia, ela tá comendo gordura. Então, você meio que não percebe, porque você não vê essa criança apática. Agora, quando ela faz o exame de rotina, por isso que é importante a rotina de pediatra, nutricionista, dos cuidadores da infância, porque você tem que pedir esses exames de rotina exatamente para investigar se a criança está bem. Isso não é só anemia, tem a dislipidemia infantil, que hoje eu acho que a gente trata muita coisa de adulto em criança precocemente, exatamente pelo erro alimentar. A maioria das vezes é isso. Então, a gente tem que começar a orientar as famílias que, quando a criança faz 1 ano, parece que a criança já pode tudo. Eles querem mudar o tipo de alimento de um natural para um industrializado, querem que a criança experimente açúcar antes da hora. E é exatamente isso, aonde eu não tenho anemia ferropriva, é aonde eu tenho também mais variedade. Então, às vezes, não é porque a mãe suplementa a criança de ferro de 6 meses até 2 anos, que essa criança nunca vai ter anemia porque estava tomando um ferro lá da farmácia, né? Porque aí, quando você vai ver a parte alimentar, parece que a mãe se confia só porque está suplementando. Mas o que a criança vai ter de base alimentar é a base na infância, é isso que ela vai levar para a segunda infância, para a adolescência. Então, se eu não crio variedade, se eu tenho uma monotonia alimentar, se eu tenho uma criança que já está na fase seletiva e eu não incentivo, eu estou dando todas as chances dessa criança desenvolver em algum momento da vida, pode nem ser na infância, uma anemia por deficiência de ferro. Então, é por isso que essa parte de 6 meses, né, até mais de 3, 4 aninhos, ela é bem crucial. A gente tem que explicar para as famílias as consequências de um erro alimentar, porque a criança, ela vai aprender o que dão. Ela não tem ainda capacidade de escolha, né? Você jamais vai perguntar para uma criança de 3 anos se ela quer uma laranja ou se ela quer um biscoito. Né? É óbvio que se ela conhecer biscoito, ela vai querer o alimento açucarado, exatamente porque ele tem um poder no nosso cérebro de você viu, você quer. Então, essa parte a gente tem que orientar direitinho, fazer o esquema alimentar, informando que a suplementação de ferro ela é obrigatória, porque às vezes a criança faz 1 ano, ou a criança tem peso adequado, cresce bem, e a família acha que é exatamente a criança não precisa mais porque ela é bem desenvolvida, mas esse ferro ele tem que estar estocando lá. Aí é onde a gente explica, olha, esse nutriente ele se perde muito fácil, ele precisa estar em estoque no organismo. E é exatamente dessa forma que a gente vai conversando com as famílias para elas criarem consciência, porque hoje
a gente tem uma vasta variedade de alimentos de prateleira. E quanto mais tardiamente essas crianças conhecerem, melhor, porque tem alguns alimentos que a gente nem recomenda nem a criança experimentar de jeito nenhum, né, por outros motivos. Então, o erro alimentar, ele acaba sendo a principal causa dessas anemias. E aí, quando a gente já tem uma criança que não foi acostumada a comer verdura, fruta, chupa carne, cospe, a mãe não acostumou a comer feijão, cata tudo, a mãe permitiu, enfim, a gente tem que fazer uma educação nutricional devagar. A gente tem que falar para as famílias terem paciência, porque não é da noite para o dia que essa criança vai querer, ela fica mais resistente porque ela já conheceu exatamente o outro lado, né? Então, eu preciso incentivar exatamente o consumo desses alimentos quando a criança está entrando na introdução alimentar, que é exatamente para os pais se conscientizarem, os pais, os cuidadores, os avós, seja quem for. Então, às vezes, a primeira pergunta que eu faço é quem vai cuidar dessa criança? Quem vai fazer a alimentação dela? Ah, é a tia, é a madrinha, pois traga para cá. Porque às vezes eu explico uma coisa aos pais e quando a mãe vai fazer, o povo que está em volta briga, diz que não é assim, que não foi criado assim, que quando eles nasceram era de outra forma, porque a gente foi criado com leite de vaca, ninguém morreu, é o que a gente ouve, né? Aí a gente vai orientar, explicar tudo de novo, porque exatamente isso é muito importante, porque vai ser a base alimentar para essa criança crescer com hábitos alimentares saudáveis, independente de ser para prevenir anemia ferropriva ou uma doença coronariana depois, ou uma obesidade. Né, que é muito comum hoje também, seria um ótimo tema depois para a gente explanar. Então, aonde eu vou encontrar mais concentração de ferro? Só para fechar. Nos alimentos de origem animal, as carnes, geralmente todas, elas têm concentração de ferro. As carnes vermelhas, a concentração é um pouco maior do que carne branca. Os alimentos vegetais, como eu já falei, eles têm concentração de ferro, mas eles precisam da ajuda da vitamina C para serem melhor absorvidos. Eu tenho as frutas com vitamina C que eu posso ajudar nessa absorção, as mais comuns, acerola, laranja, tangerina, pingar limão no prato de comida é uma saída extremamente gostosa, fácil. Temperar salada de folhas verdes com limão também é uma outra saída gostosa, fácil, prática. Eu tenho caju, eu tenho mamão, eu tenho abacaxi. Então, quase todas as frutas são ricas em vitamina C. Então, essas frutas, elas podem ser muito bem associadas, como eu já falei, após as principais refeições. Os grãos integrais, as fibras, elas também têm uma concentração de ferro maior. Então, se eu for preferir um pão, se eu tiver que ter um pão muito mais nutritivo, com certeza o pão integral, ele entra com a parte de nutrição muito melhor, até porque ele é mais rico em ferro, começando às vezes pela farinha, né? O mel, ele tem ferro, o açúcar mascavo, ele também tem uma concentração muito maior de ferro do que aquele açúcar refinado branco, então a gente já incentiva, né, esses alimentos a partir da hora que a criança já pode, um suco mais azedinho, adoçado, que seja o mínimo possível, bem após 2 anos, a gente diz para a mãe, evite aquele açúcar mais branco refinado, porque ele não tem nutriente nenhum, ele já foi todo processado, então a gente incentiva mascavo. Existem as frutas desidratadas, que elas têm uma concentração também boa de ferro, ameixa seca, passas, damasco, nozes, castanhas, tâmaras, todas essas frutas desidratadas e castanhas, semente de girassol, sementes, eu posso também abranger uma concentração maior de ferro. Então, mais ou menos, se eu preciso de 10 miligramas de ferro dia, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um bife de fígado, ele já tem um pouquinho mais de 10 miligramas de ferro. Então, assim, a gente acha que suplementar ferro é muito, eu tenho que ter uma alimentação muito extensa, eu tenho que pensar no ferro 24 horas por dia, mas não. Com 2 alimentos, por exemplo, assim, gema de ovo, é um outro alimento rico também, ele já tem quase 6 miligramas de ferro. Então, se eu como gema de ovo, por exemplo, no meu café da manhã, como um ovo cozido, e no meu almoço eu como um bife de carne vermelha, eu já garanti as 10 miligramas de ferro, mas aí eu tenho que me lembrar daqueles inibidores que a gente já falou,
que é o cálcio, o chá verde, chá mate, e cafeína, exatamente para não atrapalhar, já que ele é um nutriente que se perde muito facilmente. Então, a gente tem que incentivar, o nosso papel é esse, descobrir precocemente, incentivar essas crianças na alimentação a mais saudável que a gente conseguir. Existe a fase de dentinho, de seletividade, incentivar as mães que amamentem o máximo que elas possam. Às vezes a mãe trabalha, mas a criança mama à noite, tem os finais de semana, livre demanda quando a mãe está em casa, porque é uma criança maiorzinha que já come outros alimentos também. Então, sempre a gente procurar tirar da cabeça dessas famílias que o industrializado é prático, é fácil, mas lá na frente ele dá uma consequência pior para essas crianças, que é a caloria vazia, que a gente chama. Então, esses programas de fortificação, eles não existiam há uns anos atrás, foi um passo muito, muito grande, porque eu tenho massa de mingau quando realmente esse bebê precisa, que nós só orientamos quando realmente é o caso, mas antigamente a mãe dava maisena, né, que não tem suplementação nenhuma de ferro. Então, a suplementação de ferro, fortificação, ela melhorou realmente muita coisa, exatamente porque esse ferro, ele precisa ser implementado. Então, vamos continuar incentivando, vamos fazer nosso papel. É um passinho de tartaruga de cada vez, porque a gente tem que colocar na cabecinha dessas famílias que a gente vai ganhar lá na frente. Essa criança vai ser uma criança saudável, que vai adoecer menos, e ela não vai ter nenhum problema que seja consequência dessa anemia ferropriva, que é quando ela já está mais acentuada, que aí já entramos com a perda ponderal, déficit de crescimento, como todo mundo já explanou. Então é isso, né? Vamos cuidar, vamos incentivar e buscar a melhor alternativa para cada tipo de anemia, tá bom? Obrigada. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, é só mandar pergunta e a gente vai ficar aqui tentando responder, tá bom? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, doutora Ângela, pela fala, pela palestra, pela aula, excelente. Surgiram algumas perguntas aqui. E aí, aqui no chat, eu vou dando uma lida, e aí até pedir para a Emily, se puder colocar a doutora Veridiana e a doutora Lani na tela também, que é para fazer a mesa redonda. Isso. Então, a nossa primeira pergunta foi, no caso de uma mulher que tenta engravidar, e ela sendo vegana ou vegetariana, suplementa já inicialmente a suplementação com ferro? Quer responder, Ângela? Quer que eu responda? Posso começar? Começa. A mãe que é vegana, vegetariana, ela já deve ter, né, um segmento aí, né, na verdade a pessoa, né, não precisa nem ser mãe ainda, ela já tem que ter um segmento com um nutricionista para ver como é que está o aporte aí desse ferro, vitamina B12 e ácido fólico, né, e principalmente na gestação, quando estiver pensando em engravidar ou já estiver fazendo pré-natal, precisa sim suplementar. Né, sempre dosando o hemograma, vitamina B12 e ácido fólico, para a gente ver se já tem uma anemia instalada, ou às vezes não tem anemia instalada, mas já tem déficit de vitamina B12 e ácido fólico, e aí já está orientado a fazer a suplementação. Excelente. Tem outra pergunta aqui também. No paciente com o traço da doença falciforme no teste do pezinho, qual a conduta deve ser tomada com essa criança? Quando o teste do pezinho vem um traço, né, pode ser traço S, que seria de uma anemia falciforme, traço C, às vezes algum traço D, então tem vários, né, que a gente pode encontrar, mas se for o traço mesmo, essa criança, ela não precisa acompanhar com o hematologista, a gente faz orientação genética, né, então no caso de um futuro casamento aí dessa criança, para que o cônjuge também faça o exame para a gente saber, porque no caso do traço dos dois, né, pai e mãe com traço, aí sim, o filho deles tem chance de nascer com anemia falciforme ou alguma outra doença falciforme, tá? Mas no caso do traço, essa criança, ela segue com pediatra geral,
e ela não vai ter anemia, não vai ter os sintomas da doença, né, em 99,9% dos casos. Eu digo isso porque às vezes é um traço, mas a criança ela está numa situação de um estresse tão importante, às vezes uma sepse, às vezes um caso assim, ela pode eventualmente evoluir para uma hemólise leve ou ter algum quadro de dor, tá? Mas em 99,9% dos casos essa criança não vai ter nada a vida inteira, e é mais uma orientação, então, familiar para no futuro, para que o filho não tenha possibilidade de nascer com a doença. Entendi. Tem mais uma aqui também. Qual deve ser a conduta se uma criança chegar à emergência? Deve ser resolvido somente o problema ou já deve iniciar a investigação da etiologia da anemia? Então, aí depende do caso, né? Para a gente investigar, essa criança ela não pode receber transfusão, né? Porque caso ela receba uma transfusão de sangue, já vai atrapalhar o diagnóstico de uma eletroforese, de uma curva de fragilidade osmótica, alguns outros exames a gente vai perder o parâmetro, né? Mas, claro, se uma criança chega muito grave, né, ela não está estável, a gente precisa transfundir, aí essa segunda avaliação vai ficar para um outro momento, né? Então, sempre avaliar risco-benefício mesmo. Se a criança está muito grave, ela vai precisar ser transfundida e a investigação fica a segundo plano. Excelente. Agora, eu lembro que você falou várias causas de possíveis para anemias na infância. Queria saber se é possível, se é comum, na verdade, causa anemia multifatorial na infância, se é comum ter mais de uma causa no paciente, se é comum chegar... Comum, assim, não é muito comum, mas pode, né? Porque, por exemplo, uma anemia falciforme é uma anemia genética. Essa criança não está livre de ter uma anemia ferropriva, né? Eu tenho um paciente que ele é anemia falciforme e deficiência de G6PD também. Então, existem, né? É claro que primeiro a gente vai pensar numa causa única, mas se a gente vê que o paciente às vezes não está respondendo, né, direitinho, a gente investiga tudo. Certo. Chegou aqui mais uma. Sendo a anemia ferropriva uma das mais frequentes causas de anemia, quando pensar em outras etiologias? Então, aí a gente vai pedir um hemograma, né, que seria o exame inicial do paciente. Mas, na verdade, antes do hemograma, o que a gente precisa avaliar? É uma criança que está em bom estado geral? É uma criança que... qual que foi a queixa, né, que trouxe essa criança para cá? A criança estava bem e, de repente, empalideceu, é um quadro muito agudo, a gente não pensaria em ferropriva, a não ser que essa criança tenha sangrado, né, tenha apresentado algum sangramento. Essa criança tem febre, tem baço aumentado, fígado aumentado, tem gânglios, né, para a gente pensar numa leucose. Então, tudo isso na clínica já vai ajudar a gente a ir diferenciando para um e para outro. História alimentar dessa criança, né, é uma coisa que, às vezes, a gente tirando essa história alimentar, a gente consegue focar, né, pode ser uma deficiência de B12, a mãe já fez alguma cirurgia bariátrica, né, para ter falha de absorção. Então, na história, a gente já consegue direcionar um pouquinho. Mas vamos dizer que a gente não conseguiu chegar, a gente pede um hemograma inicial, né? Esse hemograma a gente vai avaliar os parâmetros. Tem realmente uma anemia? Tem. Como é que está o VCM, né? Se direciona a gente mais para uma anemia hipomicro, normo, ou macrocítica, para daí a gente vai indo por aí mesmo. Então, de acordo com os parâmetros do hemograma, com a história da criança, a gente vai direcionando e pedindo os exames secundários. Excelente. Tem mais uma aqui. Existe alguma idade específica que se mereça uma atenção maior em relação às anemias na infância? Se alguma mais, quando ele está mais novo, um pouco mais evoluído, mais crescida? Aí vai depender muito da causa, né? Algumas causas a gente já tem o diagnóstico no teste do pezinho, né? Que é no caso da doença falciforme. E assim, no primeiro ano de vida da criança, ela está mais sob esse risco, né? Dependendo da alimentação que ela recebe. Assim, particularmente, eu gosto de pedir um hemograma de 1 a 2 anos da criança,
né? Então, se é uma criança, claro, uma criança que está mal, que teve algum sintoma, a gente pede antes, mas uma criança que vem bem, a gente vem seguindo na puericultura, entre 1 e 2 aninhos, eu gosto de pedir exame de triagem, uma urina, um PPF, né, e um hemograma. Eu gosto de pedir para essa criança. Às vezes eu já peço até hemograma ferro e ferritina de cara, antes de esperar o resultado do hemograma, para ver como é que está estoque, porque muitas vezes a criança não tem anemia instalada ainda, mas já tem os estoques de ferro e ferritina baixo. E aí a gente já levanta um alerta, já começa a suplementar aí. A doutora Ângela, você ia falar? Não, eu só estava concordando com ela, só complementando uma pergunta que às vezes não foi feita, mas as mães que têm os filhos com peso, assim, que são mais cheinhos mesmo, elas tendem a não acreditar que essa criança possa ter anemia, porque elas acham que a criança já está tão rechonchudinha que tem a ver, a criança está rechonchuda e ela está bem nutrida, entendeu? Então, desmistificar essa parte, como eu já tinha falado, que esse consumo excessivo de açúcar, gordura e tudo, vai mascarando essa possível anemia, porque enquanto a anemia ela vai tirando, deixando a criança mais fadigada, essa outra parte alimentar vai dando energia. Então, a mãe não tem como perceber, né? Ela acha que pelo peso da criança está adequado ou acima, essa criança não tem deficiência nutricional alguma. E geralmente nesses casos é onde a gente tem mais. Muito bom. E aparece mais uma pergunta aqui. No caso da criança com o diagnóstico de doença falciforme, além do acompanhamento, qual outra conduta deve ser feita? Então, a criança com doença falciforme, ela vai ser acompanhada aí, a gente acompanha até 18, né, e depois passa acompanhamento para o hemato adulto. Ela tem que fazer uso de ácido fólico e o PENV oral, né, que é uma penicilina oral. Essa criança, a partir dos 2 meses de vida, ela já começa a tomar, porque fora o risco de anemia, né, essa criança tem o risco de infecções, porque ela faz uma asplenia funcional. Então, mesmo que ela ainda tenha o baço lá, é um baço não funcionante, então é uma criança que está mais predisposta a infecções bacterianas, né, então ela faz uso desse PENV oral. A gente precisa orientar uma boa hidratação dessa criança, né, e aí a gente tem exames que a gente vai pedindo a cada 2, 3 meses, para a gente ver função hepática, função renal. Essa criança mais para frente, ela também tem que fazer avaliação oftalmológica, audiológica, eco, eletro, porque assim, eles podem fazer lesões em múltiplos órgãos, né, eles têm risco de AVC, de alteração cardíaca, renal, porque eles podem fazer essas crises vasoclusivas em qualquer lugar do corpo, né, então como é que eu falo, é um segmento multiprofissional, né, eles seguem com psicóloga, às vezes precisam passar até com um nutricionista, por terem uma doença crônica, às vezes com endócrino, porque não cresce, não desenvolve direito, então é uma avaliação multiprofissional. Excelente, chegou aqui mais uma. A causa das crises álgicas na criança com anemia falciforme seria a oclusão do vaso Kehlen-Massen em foice? Como poderia ser realizado o tratamento dessas dores? A Cláudia perguntou. Então, é exatamente por isso, né? Então, eles têm uma deficiência nessa hemácia e quando eles passam por situação de estresse, física, né, ou psicológica, essas hemácias, elas ficam na forma de foice e vão entupir mesmo aquele local, né, de passagem de sangue. Então, aquele local que vai fazer essa isquemia temporária vai ter a dor. Então, quando esse paciente chega no pronto-socorro, a primeira coisa que a gente faz é colocar um soro, então ele precisa de uma expansão e medicamento para dor, né? Então, muitas vezes a mãe já fez em casa uso de algum anti-inflamatório, algum analgésico e não resolveu. Quando eles chegam no pronto-socorro, a gente lança a mão de medicamentos mais fortes, né? Então, a gente pode entrar com tramal, se não resolver, uma morfina, uma nalbufina,
Então, a gente age mesmo na hidratação desse paciente para diminuir a viscosidade sanguínea e a analgesia mais potente. Ok. Chegou uma aqui no privado também. Se tem algum risco de algum prejuízo devido a um excesso na suplementação com ferro para a criança? Tem algum prejuízo, tem nenhum excesso dessa suplementação de ferro? É muito difícil, né? Para a gente ter um prejuízo, tem que ser uma dose cavalar por anos, né? A gente vê pacientes que têm problemas com isso, pacientes que tomam transfusões crônicas, né? Por ferro, assim, via oral é difícil. Às vezes a gente pega um ferro aumentado, mas para ser aumentado a ponto de causar problema, é mais pacientes que tomam transfusão de sangue crônico, que às vezes daí tem que usar quelante de ferro, porque senão faz sobrecarga e deposição em órgãos-alvo, né? Coração, fígado. Excelente. Bom, tem vários elogios aqui, maravilhosas, perfeitas, ótimas palestras, vários elogios, foram excelentes, parabéns pelas aulas, agradeço também em nome da Liga a presença das três, e eu acho que é isso. Passo a palavra também, se alguém quiser falar mais alguma coisa, trazer mais alguma informação, deixar alguma mensagem, pode ficar à vontade. Gente, eu quero agradecer também, quero agradecer o convite, falar que eu dei uma olhada aí nos outros temas, os temas de ontem foram muito bons, assim, agradecer e parabenizar, né, a organização de vocês. Deixei na minha apresentação meu e-mail, meu Instagram, então às vezes surge uma dúvida depois, que agora não surgiu, mas depois, por que eu não perguntei isso, aquilo? Estou à disposição também para esclarecer eventuais dúvidas que surjam aí. E é isso, eu queria agradecer só e parabenizar vocês. Aproveitando, chegou mais uma pergunta aqui. Qual a importância da manutenção do calendário vacinal nesses pacientes? Acho que são aqueles pacientes com anemia falciforme, né, Paulo Victor? Então, assim, as vacinas são importantes sempre, né, nos falciformes também, e aí existem algumas vacinas extras que a gente encaminha para o CRI, né, para que eles façam. Então, é muito importante que eles façam a pneumo 23. Agora, eu acho que entrou também até a meningo ACWY para eles, né, por conta dessa asplenia funcional. Então, eles fazem a pneumo 23 aos 2 anos, um reforço aos 5 anos, e a meningo ACWY de 5 em 5 anos. Né, fora as outras vacinas que estão do calendário básico, eles por ter essas infecções, né, muitas vezes de repetição, evoluir para sepse, então ainda um pontinho a mais de importância aí em relação às outras crianças. Ótimo, então, finalizando, quero agradecer novamente a presença de todas, desejar uma boa noite, agradecer, dizer que enriqueceu bastante o evento da Liga, certo? E para os participantes, amanhã a gente está de volta às 18 horas, o link vai ser enviado pelo e-mail, certo? Então, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Nada. Até amanhã. Então, gente, chegando ao final, no nosso segundo dia, eu gostaria de agradecer, em nome da LAPED, imensamente a todos os palestrantes que aceitaram o nosso convite para participar do simpósio e fizeram uma brilhante discussão sobre o tema. Muito obrigada a todos e agradecemos também a todos vocês que participaram de mais uma noite de palestra conosco. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, continuaremos as nossas atividades e finalizaremos a primeira semana de evento. Amanhã teremos mais 3 palestras maravilhosas, então não percam. Boa noite.